Você não é apenas uma nota. Seja dos nossos pais, da escola, mas principalmente dos nossos amigos tentando nos consolar por causa daquela recuperação em matemática, todos nós já escutamos essa frase. Mas o quão acreditável ela é, de fato, quando a gente também vive num sistema de ensino onde os nossos longos e longos anos dentro do colégio são resumidos em apenas 1 ou 2 dias de provas de vestibular. Quando a nota que a gente tira nessas provas é capaz de ter um peso tão grande no nosso futuro. É ainda mais difícil acreditar que, mesmo depois de tanto esforço, essa nota nem mede metade do que a gente faz durante o nosso ano escolar. Quem aqui já sentiu aquela dor de barriga antes de uma prova importante? Pois é, acho que metade daqui já. Então imagina, você se dedica o ano inteiro, mas é o dia do Enem, e você acorda com aquela dor de cabeça, aquele nervosismo, ou simplesmente não foi uma semana boa para você. Não é injusto a sua sorte, ou nesse caso a falta dela, ter um peso tão grande nos próximos 4 anos da sua vida? E mesmo assim, depois daquela tão difícil aprovação, é certo que você vai gostar do campus, das aulas, do método de ensino, dos cursos, dos professores? É certo que aquela universidade é a certa para você? A universidade certa para você. Um conceito que a gente nem fala sobre no Brasil, a gente não leva em consideração, mas que é tão explorado nos Estados Unidos. E eu sei disso porque venho passado pelo processo de application, que consiste em 5 principais pilares. O primeiro deles, o SAT, ou ACT, que são provas padronizadas que envolvem matemática, gramática e interpretação de texto em inglês. É mais ou menos como o Enem, mas elas acontecem 6 vezes ao ano e você pode fazer elas ou quantas vezes você quiser para obter a nota que você precisa. O segundo pilar é o essencial, atividades extracurriculares. É por meio delas que você transparece seus principais interesses para as universidades, seja por meio de um instrumento, de um esporte ou até mesmo de um voluntariado. Por exemplo, um brasileiro que atualmente estuda na Universidade da Pensilvânia criou um treinamento de basquete para as crianças necessitadas do bairro dele. Outro, que atualmente estuda em Dartmouth, criou um curso de planejamento financeiro para os funcionários da escola dele. E outra, que atualmente está na Johns Hopkins University, foi premiada internacionalmente pelas suas pesquisas na área de neurociências. Ou até mesmo o meu exemplo, em 2020, que ele criou o projeto Educafunding, que consistia na arrecadação e na doação de livros didáticos e paradidáticos para as crianças da Rocinha. Além disso, também contava com reforço de aulas de matemática e de português. Como uma nota não te define, o terceiro pilar é o seu histórico escolar. Isto é, uma média das suas notas dos 4 últimos anos da escola, do 9º até o 3º ano do ensino médio. E não pensem que nesse sistema a gente precisa tirar 10 atrás de 10. A gente não precisa se preocupar com aqueles 6 que a gente ficou em química no 9º ano, mesmo tirando 9 no 2º e no 3º. Nesse sistema, as universidades apreciam a sua evolução acadêmica. O quarto pilar são as cartas de recomendação. É essencial uma universidade conhecer o seu perfil, tanto dentro da sala de aula quanto fora, mas é mais importante isso que elas conheçam isso através dos olhos de outras pessoas. Por isso, geralmente, elas pedem 2 cartas, uma de um professor e uma de coordenador, para contar um pouco mais sobre como você é. E o último pilar é o mais importante de todos, que são os essays. Essas são redações dos mais variados temas que a gente entrega às universidades. E elas são importantes porque mostram a nossa personalidade, mas principalmente mostram o contexto onde essa personalidade se formou. Mostram as nossas tradições familiares, a nossa relação com os nossos amigos e a nossa cultura. Alguns exemplos dos temas são: qual é a hashtag que define sua vida? Da University of Southern California. Outro: qual o sabor do sorvete Ben & Jerry's que melhor te descreve? Da Universidade de Vermont. Vocês sabem porque eu não faria a menor ideia. Se seu quarto, computador ou carro pudessem falar, como te descreveriam? Da Universidade de Califórnia, Berkeley. Eu não sei vocês, mas provavelmente meu quarto desarrumado não teria coisas boas para falar de mim. E, por último, encontre o X, da Universidade de Chicago. Esse processo me ensina e me ensinou muitas e muitas coisas. E assim como outros inacianos fizeram, agora eu estou nesse meio. Esse processo é sobre muito mais do que valorizar a minha trajetória escolar. Ele também valoriza a minha personalidade. Esse processo é sobre autoconhecimento, porque eu garanto a vocês, encontrar um X na matemática é muito mais fácil que encontrar o X da minha vida. Mas esse processo, principalmente, me ensinou que eu sou muito mais que apenas uma nota. Obrigada.